Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque. E há, inclusive, um calendário de quem ataca quando. E aí, quando esse alvo está escolhido, entram as pessoas de verdade e entram os robôs. Por isso que em questões de minutos, 5, 10 minutos às vezes, a gente tem uma informação espalhada para o Brasil inteiro. Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim, entendeu? E esse senadorzinho aí precisa de um trato, viu? Se puder me ajudar mais, se ele puder levantar um grupo de pessoas para ir lá no Twitter dele, no Facebook, espancar ele começa a baixar a bola. Um abraço. O governo PT formaram os famosos MAVs, militância em ambientes virtuais. O PT vai montar uma patrulha virtual e treinar militantes para fazer propaganda e criticar a mídia em sites de notícias e redes sociais como Twitter e Facebook. Olá, eu sou Mark Souza, esse é o Ponto Central e o assunto de hoje é robôs de internet. Muita gente acha que é teoria da conspiração, outros usam e usam bastante essas ferramentas para tirar benefícios próprios, grandes empresas, grandes corporações, e é importante começar explicando que o robô vem na nossa cabeça aquela série do Robocop, aquele filme dos anos 80, que é um robô de lata andando, né? Ou um robô de montadora de carro, que são aqueles braços mecânicos, e o robô de internet não tem nada disso, obviamente. São, na verdade, softwares, códigos que são utilizados para fazer funções específicas, né? Eles são aplicações autônomas que rodam na internet enquanto desempenham algum tipo de tarefa pré-determinada. Eles podem ser úteis, inofensivos para os usuários em geral, mas também podem ser usados de forma abusiva por criminosos. Tem um dado que chama muita atenção, que é do Instituto Imperva, que coloca que os robôs correspondem a mais de 50% do tráfego total de internet. Então, olha a importância dos robôs para o mundo online. 50% do tráfego é relacionado aos robôs. No universo da informática, eles são chamados de bots. Por que bots? Porque vem da palavra robô em inglês, que é robot. Então, o final da palavra é o bot. É isso que identifica essas ferramentas automatizadas usadas na internet. Esses bots podem ser tanto legítimos, que prestam serviços aí úteis e legais, quanto os usados em crimes que podem resultar em danos e prejuízos para usuários. Um exemplo de um robô legítimo, vamos lá, são os que fazem serviço para a Google. Há milhares de robôs da Google que ficam aí pesquisando na internet o tempo inteiro para te dar relevância ao conteúdo. Quando você coloca lá um termo no site de buscas, os sites que aparecem ali já foram todos investigados por esses robôs e você tem ali um resultado melhor. Também tem o bot, por exemplo, que te ajuda a achar o preço mais barato. Você coloca lá o equipamento, né, o produto que você quer, e ele vai te dar o preço mais barato. É um robô que buscou nos sites o preço e assim por diante. Então são programas de computador criados para rodar aí, fazendo essas tarefas repetitivas e automatizadas. Um exemplo simples de como essa tecnologia facilita a vida digital pode ser visto na tua timeline do Facebook. Se ela não fosse automatizada, para atualizá-la, seria preciso que os usuários visitassem cada página, grupo ou amigo para saber das últimas fotos, notícias, postagens, enfim. O robô que controla o feed faz esse trabalho para todos nós, né? O chamado algoritmo. Ele vai ver o que você gosta e vai te ranqueando ali de acordo com as suas escolhas. Existe também um mecanismo que alimenta o feed de notícias e ele pode ser entendido também como um bot, capaz de fazer inúmeras requisições em um espaço de tempo mais curto, algo que seria impraticável para uma pessoa de verdade. E os bots do mal, né? Tem os bots do mal. Já que eu acabei de falar de notícia, tem o bot que espalha fake news, por exemplo. E ele faz todo um mapeamento do consumo do usuário e te apresenta a notícia conforme você navega pela internet. Conforme suas escolhas, ele vai te apresentando ali notícias que confirmem aquilo que você acredita. Esse tipo de ferramenta automatizada também vasculha a internet, mas sempre em busca de endereços de e-mail deixados em formulários e outros tipos de registros. Esses e-mails são coletados pelo robô e depois são usados como destinatários de spams, né? Aquela propaganda chata que chega na sua caixa de entrada. Há ainda bots para encontrar sites vulneráveis a ataques, bots sociais
e até bots capazes de apresentar sites falsos a usuários desatentos, espalhando aí as famosas fake news. E a gente vai conversando aqui, vai afunilando o assunto para falar sobre o uso do bot no dia a dia, mas também na política. E aí entra a rede social, obviamente. Tem uma pesquisa da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que afirma que pelo menos 15% dos perfis do Twitter são falsos e são compostos por bots. Esses robôs tinham a função de retweetar, tweetar e seguir os chamados influenciadores, a fim aí de engrossar as estatísticas de famosos e até políticos. De lá pra cá, o Twitter deu uma atenção para esse problema, principalmente depois das eleições do Trump lá nos Estados Unidos, eliminou milhões de contas identificadas como falsas dentro da rede. A mesma coisa aconteceu com o Instagram, né? O Facebook, que controla o Instagram, vem controlando esses perfis falsos, mas ainda tem muita coisa nesse sentido. E aí, o exemplo principal são as eleições norte-americanas de 2016, até porque autoridades do país chegaram a fazer uma grande investigação sobre isso, porque russos podem ter influenciado, programado bots, robôs, para influenciarem o processo eleitoral a aumentar números de seguidores para um dos lados da disputa, no caso, segundo as investigações, o Donald Trump. Além disso, os bots também postavam conteúdo, dando maior visibilidade a alguns assuntos em favor de outros, e dessa forma, participando do processo de difusão de notícias falsas e de temas que poderiam beneficiar esse ou aquele candidato. O grande problema, no entanto, está na dificuldade de combater os bots. A cada nova intervenção que visa dificultar a criação automática de um perfil robô, os seus criadores modificam a ferramenta e expandem suas capacidades para controlar novos mecanismos, e outros instrumentos de segurança são burlados. Mais uma vez, cito aqui um dado da Imperva: 52% do tráfego total de internet é vinculado ao uso de bots de todos os tipos. A pesquisa é baseada em 17 bilhões de visualizações de páginas concentradas num total de 100 mil páginas diferentes. Esse montante, o estudo, mostra que 29% são bots maliciosos e que os bots úteis, né, como os farejadores de pesquisa de serviços, por exemplo, correspondem a apenas 23% do total. A pesquisa, portanto, aponta para um grave problema que é simples de entender. Bots são fáceis de produzir e a sua manutenção custa pouco, porque em geral pode envolver um ou poucos computadores conectados na rede o tempo todo. Isso explica a disseminação desse tipo de mecanismo pela internet, sobretudo nas redes sociais, em que uma massa grande de robôs pode influenciar a opinião pública e até interferir nas eleições, como já dissemos aqui. E para entender um pouquinho mais, nós trouxemos aqui no podcast desta semana o sociólogo e cientista político, estudioso da área, Juliano Pedroso, que gentilmente atendeu o nosso convite. E eu vou já começar, Juliano, nesse bate-papo aqui nesse podcast sobre isso. A gente falou da eleição americana, mas você tem dados, por exemplo, da eleição de 2018, não é? Do Jair Bolsonaro. E muita gente na época falava: o Bolsonaro usou robô. Mas a verdade é que ele usou robô, é verdade, mas todos usaram, não é isso? É verdade, Mark. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Compartilhar a sua audiência. E realmente, fazendo uma análise dos tweets, né, que antecederam a eleição de 2018 e tudo mais, um estudo feito pelo DAP da FGV aponta que realmente os principais candidatos utilizaram, com uma ascendência muito maior pelo ex-presidente Lula e pelo atual mandatário Jair Bolsonaro, mas você também encontra, né, rastros, por exemplo, da utilização de robôs lá pelo Ciro Gomes, pela Marina, você encontra também rastros lá pelo Geraldo Alckmin. Então você tem uma disseminação dessa utilização muito grande. E o impacto disso também é bem grande. Então, segundo esse monitoramento que a FGV fez, você teve algo em 51% do debate no Twitter do que eles analisaram estavam pró Jair Bolsonaro. Tá? Então, você tinha desses, transformando em números, era algo em torno de 101 mil contas ativas trabalhando sobre isso. Dessas, algo em torno de 1% seriam robôs. Tá? E por que eu falo seriam robôs? Porque tem perfis que podem ter características humanas, mas elas sofrem algum tipo de automatização. Seriam como se fossem ciborgues, assim, sabe? E 1% foi responsável por participar, inflando ou estimulando ou iniciando 33% das postagens relacionadas ao Jair Bolsonaro. No caso do Lula, 27%. Então, daí se você pega outros candidatos, você vai ter lá 6%, 7%, porque também são candidaturas menores. E você percebe a presença desses robôs ou desses ciborgues muito mais nos extremos. Então, ou o extremo de um lado ou o extremo de outro.
E no caso do ex-presidente Lula, tem um fato interessante para quem, né, acompanha, tem esse debate sobre... Só lembrar que a gente fala do Lula, porque o Lula era o candidato até os 45 segundos do tempo. O Haddad só entrou porque o próprio Lula não pôde concorrer. Por isso a gente usa o Lula aqui, né? Isso, principalmente nessa análise pré-eleitoral, o Haddad acabou sendo um pré-posto, né? Poste. É o nome mais bonito, né, do ex-presidente Lula. Então, para quem tem essa discussão toda, por exemplo, sobre Foro de São Paulo, sobre uma integração latino-americana por um foco político muito parecido, você consegue identificar que bots utilizados no processo lá da Cristina Kirchner e tudo mais na Argentina, participaram também desse debate do Lula. Quer dizer, então, algo em torno de 6% desse tráfico que aponta lá a FGV tinham robôs argentinos aí dando uma inflada pro Lula. Então, só para reforçar, os robôs que foram usados primeiro na campanha da Kirchner, depois foram reutilizados na campanha do Haddad Lula. Isso mesmo. Olha só, isso então mesmo. o Foro de São Paulo tem os próprios bolts, dá pra dizer isso? Dá pra dizer que eles têm uma estratégia conjugada. Acredito, não analiso, né, as eleições argentinas, mas talvez se a gente fosse dar uma olhada nas eleições argentinas, a gente enxergaria robôs brasileiros atuando ali também. Então é possível dizer que tem essa integração sim, essa botnet. Agora, vamos lá. Por que o político usa o robô? Por que é tão importante nas campanhas modernas o uso desta ferramenta? Tem alguns motivos, né? Ele acaba desvirtuando o debate político, mas o principal objetivo é o seguinte: ele quer buscar relevância para a sua audiência, ele quer buscar relevância para os seus apoiadores, então ele tem uma quantidade. Às vezes você vai falar, em alguns momentos você tinha 10% do debate político sendo fomentado por robôs. Você vai dizer, então 90% eram seres humanos, com certeza. Só que se 10% indo para um caminho específico e sendo responsável por um tráfego grande, esse político ele acaba pautando a mídia, porque eles olham lá quais eram os trend topics, a tal assunto, e acaba noticiando. Isso vai no jornal impresso, isso vai no jornal televisivo, vai no, né, radiofônico, tudo mais. Então ele pauta a mídia. Segundo aspecto, que é relevante, ele muitas vezes cria uma estrutura de desinformação. Você tem um fluxo tão grande de informação, de notícia, que as pessoas acabam não enxergando o que é importante. Então, você deve lembrar, quando tinham grandes crises do mensalão, às vezes na internet surgia um balão de ensaio. Quando você tem uma denúncia lá da Procuradoria-Geral da República, surge às vezes outro assunto. Então, muitas vezes é para possibilitar alimentar esses robôs para debaterem outros assuntos e tirarem o foco do que é importante. E tem um efeito que a ciência política e a psicologia social estuda há bastante tempo, que é um efeito chamado efeito bandwagon, que é o seguinte: as pessoas elas tendem a aderir ou tendem a dar uma importância maior àquilo que outras pessoas estão dando importância. Então, eu uso um exemplo, né, se você vai para uma cidade que você não conhece, ou se você está na estrada dirigindo com o teu carro, você precisa parar para comer. Você vai parar naquele restaurante que está com vários carros na frente, ou você vai parar naquele que está às moscas? Você tende a parar naquele que tem vários carros na frente. Então, é um efeito de adesão psicológico, né, que o ser humano tem, que ele se sente mais confortável se outros seres humanos validaram. E nesse caso, não são necessariamente seres humanos, mas são robôs que estão criando essa sensação, tá? Isso ficou bem claro, por exemplo, por um outro estudo, Mark, que a FESP e a UFRJ divulgaram, que sobre as manifestações do dia 15 de março. Tá? O que se criou, em que os robôs foram muito ativos, e chegam a se falar que chegou um pico de participação de robôs, segundo esse estudo deles, de 55% das postagens no Twitter teriam sido, né, participação de perfis automatizados ou robôs ou ciborgues. Era justamente para criar a sensação de que seria um movimento grande e que mais pessoas de fato fossem às ruas, naquele movimento de apoio ao presidente Bolsonaro, que teve toda aquela crise, né? Quem controla os robôs? Porque nós temos agora entendido, então, que eles são máquinas, né, que estão programadas. Agora, quem programa, quem alimenta eles? É uma equipe muito grande? Como é que funciona essa operação? Veja, você tem modelos, tá? Você tem esses perfis totalmente automatizados, tá? Que você consegue identificar no próprio Twitter, em algumas coisas do Facebook e tudo mais, que são aqueles que só reproduzem algumas coisas automáticas. Você vai olhar lá, tal postagem teve X% de retweets só da hashtag, não teve conteúdo nenhum. É um robô puro e simples. Mas você tem, por exemplo, que é algo mais sofisticado, que são os ciborgues, que você tem uma pessoa que opera 500 perfis, 300 perfis, que ela alimenta, dá algumas características humanas para ela, alguma imprevisibilidade de comportamento para justamente burlar as ferramentas tanto de análise... Posta uma foto, algo assim. Isso, posta algumas coisas aleatórias, compartilha o post de um grande portal de notícia, coisas nesse sentido.
E isso é o que tem sido mais frequente, sabe, Mark? Então, quando você pergunta quantas pessoas, essas redes costumam demandar bastante pessoas, porque não é simplesmente postar um conteúdo. Você tem toda uma estratégia de desenvolvimento de qual conteúdo vai ser aderente naquela rede. Você tem toda uma estratégia de produção mesmo. Então, não é algo pouco elaborado. Pelo contrário, existem consultorias, assessorias especializadas em produzir material para esse tipo de rede, e outras empresas especializadas na distribuição desse tipo de material. Esse material vai entrar no Twitter, esse material vai entrar no WhatsApp, esse vai para o Facebook. Então você tem toda uma inteligência aplicada nisso. Vamos falar sobre o gabinete do ódio. O pessoal batizou esse setor, que ninguém sabe se existe verdadeiramente ou não, fisicamente eu digo, mas há essa ideia de que o governo Jair Bolsonaro, através de seus aliados, financia uma rede que alimenta robôs na internet. Pela sua pesquisa, você acha que isso existe de verdade e como eles agem? Veja, eu acredito que existe uma estratégia muito grande desses grupos, de todos esses grupos políticos dominantes, tá, Mark? Não vou me atrelar simplesmente ao do presidente, mas... Até para fazer um paralelo aqui, a gente tá falando do presidente porque é o presidente. Se fosse outra pessoa, seria outra pessoa. Perfeito. Então, eu sou capaz de identificar por esses vários estudos. Tem estudos do Instituto de Internet da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Você tem a Universidade, a Fundação Getúlio Vargas. Você tem uma série de universidades sérias que acompanham esses dados, que apontam isso, que você tem não simplesmente robôs atuando individualmente, tá? Mas você tem uma coisa chamada botnet, que é o seguinte, são redes de robôs, tá? Que atuam de forma... Isso não é teoria da conspiração. Não é teoria... Existe de verdade. Existe de verdade e tem método científico para você identificar isso. Então, quando você me pergunta, será esse gabinete do ódio? Fisicamente não posso dizer, não conheço tão bem o funcionamento do Palácio do Planalto assim, mas que existe uma estrutura, uma inteligência que atua em prol de disseminar certas informações que em algum momento beneficiam ou o grupo do presidente da República, ou o Partido dos Trabalhadores, ou outros partidos, isso com certeza, tá? E é muito interessante, quando, só me permitam uma parte, quando cita gabinete do ódio, muitas das notícias que são espalhadas via redes sociais e tudo mais, elas trabalham com sentimentos muito simples, tá? Porque acabam motivando as pessoas a interagir. Então, o ódio é uma delas. Então, talvez quem bolou o nome não pensou nisso, mas é um viés explicativo, inclusive, para a força que tem isso daí. Então, você coloca um robô distribuindo um conteúdo que gera indignação. Fulano de tal é abortista. Você fala, meu Deus do céu, como pode alguém ser contra o princípio da vida? Então aquilo gera uma indignação, gera ódio, e daí o ser humano, motivado pelo robô, atua também. Então, em vez de você ter simplesmente um ser humano controlando o robô, você tem alguns robôs controlando seres humanos via essas emoções. Eu queria falar sobre isso, e esse tema é muito importante, até porque a BBC Brasil publicou um estudo muito legal chamado Democracia Ciborgue, sobre exatamente isso. Porque o robô, é claro que ele não vota, ele não é de carne e osso, mas ele cria clima. Eu queria que você falasse sobre isso, a importância de criar o clima para que as pessoas, aí sim de carne e osso, externem as suas opiniões, estavam guardadinhas lá no fundo da cachola. Eu atuo em campanhas, eleições há algum tempo, e o primeiro elemento, sempre quando se disputava uma eleição, e ainda disputa, mas assim, qual é o primeiro elemento que sempre surgia? Você tinha que disputar a agenda daquela eleição, tá? Então, todas as grandes eleições, elas tinham uma agenda, né? E em alguns momentos um candidato ou outro sequestrava essa agenda. A agenda é o tema. Então nessa agenda é a estabilidade econômica, na outra é desemprego. Teve uma eleição que se passou discutindo a questão da religião do presidente da República. Outra você passou discutindo a posição dele em relação ao aborto ou não aborto. Então, quer dizer, se disputava a agenda. Hoje em dia, através dessa manipulação desses ciborgues e tudo mais, os candidatos ou os grupos políticos, eles artificialmente criam essa agenda, tá? Pautam a mídia, pautam seus adversários e mais, eles pautam tanto inflando quanto abafando. Então você vai pegar algumas vozes dissonantes, colegas teus, jornalistas, que muitas vezes tinham vozes independentes, sofrem ataques tão pesados que eles acabam se afastando das redes sociais e aquela voz deixa de ser ouvida, porque esse bullying feito por robôs acaba afetando, porque por mais forte psicologicamente que às vezes aquela pessoa a frequência, a agressão acaba fazendo com que ela se afaste justamente como uma medida de se proteger. Então, esse inflar, esse
afeta muito a nossa democracia, afeta a qualidade da democracia e afeta a qualidade do debate político, porque você acaba, como os robôs, como eu já falei, acabam atuando muito mais nos extremos, todo um debate em que existe consenso das pessoas acaba ficando de fora. Como é que está o Brasil no uso dessa tecnologia? Olha, o Brasil, ele tem, em todos os relatórios, ele aparece, infelizmente, bem posicionado como relevante na utilização desses robôs. Inclusive tem uma ferramenta americana, o Bot Sentinel, que monitora as atividades desses perfis robôs e perfis automatizados e tudo mais. Também é uma ferramenta automatizada que identifica esse comportamento. E pela primeira vez, né, o hashtags que não foram em inglês figuraram como tendo sido alvo de maior movimentação de robôs. Então, ou seja, os robôs tweetando palavras em português, o próprio fundador da ferramenta se surpreendeu. Ele falou assim, olha, nunca tinha visto isso. E foram justamente as hashtags Maia tem que sair, fechado com Bolsonaro e derrete MBL, né? Então, vencemos essa corrida nesse dia, então. Lembrando que essa é uma ferramenta internacional e que monitora os robôs do mundo todo. Do mundo todo. Aconteceu agora no dia 25 de abril, se minha memória não me trai, que isso aconteceu, que foi bem no afã daquelas denúncias e tudo mais. Daí também ligando as atividades do vereador carioca Carlos Bolsonaro. Então foi nesse dia que, frente ao mundo todo, essas hashtags em português figuraram como as principais sendo tweetadas por robôs. Custa caro para manter tudo isso? Veja, o valor é altíssimo. Se é caro ou não, quem paga, eu imagino que considere barato. Tem algumas consultorias que vendiam esse tipo de serviço no Brasil por algo em torno de 10 milhões de reais. Numa campanha nacional? Numa campanha nacional. Na campanha americana, se estima que gastou perto de 100 milhões de dólares. Então, assim, para quem investe isso, deve achar que vale a pena. Então, se é caro ou barato, depende de quem está pagando a conta. Para mim é caro. Né? É caro tanto pelo volume de dinheiro aplicado e é caro para a democracia. Agora, se as pessoas estão investindo dinheiro nisso, se as pessoas estão contratando esse serviço, elas acham isso útil. Né? Então, entrega talvez o que elas estão contratando. Como é que os robôs trabalham? É por palavras-chave. Como é que funciona isso? Em algumas das redes sociais, o princípio são essas palavras-chave. Então, a pessoa tuita lá o nome de um político, a rede de robôs identifica e atua. Tem outros exemplos positivos que as marcas usam, né? Então, se você digita uma reclamação lá utilizando o nome de uma determinada empresa, ela está monitorando, ela te responde. Fala assim, vamos conversar por DM. Quer dizer, ela quer que você pare de fazer isso publicamente. E tem as próprias brincadeiras, né? Às vezes está lá no Twitter e escreve aquele bordão, né? Pode isso, Arnaldo? Tem um perfil do Twitter que monitora isso, que é o Arnaldo Pode, que vai te responder. Então, eles usam esse monitoramento ativo por palavras para fazer isso. Tem pessoas que já tuitaram o nome de um fruto do mar aí e tiveram ataques nas suas redes sociais de certa militância. Então, do Lula, vamos dizer o nome. Isso. Então, mas por quê? Porque esses robôs, eles são os mais básicos, eles são burros, né? Porque eles são, é isso que você falou, é um código de programação automatizado que está acostumado a responder sobre determinadas palavras-chave e acaba respondendo besteira. Às vezes é só uma receita de Lula milanesa, mas o robô identificou que tá falando do Lula, ele vai lá ou defender ou bater na pessoa por conta disso. Vamos fritar Lula. O cara já fala assim, estão querendo destruir o melhor presidente, entendeu? Quando na verdade ele tá passando uma receita. Como identificar um robô na internet? Você tem algumas ferramentas, né? Ficou famosa recentemente uma ferramenta americana, o Bot Sentinel, que identifica isso de forma automatizada. As principais questões são as seguintes, eu acho que quando uma pessoa começa a ser atacada ou começa a ser seguido por alguém que tem poucos seguidores ou tem uma atividade no Twitter ou no Facebook muito baixa ou muito repetitiva, ou você tá lá no Facebook, você não tem fotos contextuais, né? Por exemplo, a pessoa não aparece com a família, não aparece fazendo um passeio, não aparece nada disso, só tem aquela foto de olho, ou é aquela foto só de exibição física e tudo mais, que normalmente são de fotos roubadas. Então esse é o indicativo. A construção, né? Normalmente essas fazendas de robôs identificam lá um nome e um código numérico que se segue para poder identificar. Então Chico qualquer coisa, 8522, que ele está identificando aquele perfil. Não quer dizer que todo mundo que tenha essa construção seja robô, mas é um bom indicativo. Você vai lá, então entrou lá o Pedroso 2213, qualquer outro número.
Então, é um cara que tá automatizado. Você olha lá, não segue ninguém, poucas pessoas seguem, não tem tweets relevantes. Tanto é que para poder identificar a atividade automatizada, você checa os últimos 100 tweets daquele perfil para identificar se tem determinados comportamentos e tudo mais. Agora, como é que os robôs conseguem se esconder tão bem aos olhos do grande público? Porque nós estamos falando sobre o robô aqui, mas muita gente está escutando e achando que é teoria da conspiração, que isso não existe, que não tem como manipular o debate público dessa maneira. Qual que é o segredo do sucesso para o Bolt ficar escondido e a pessoa ser até manipulada sem perceber? Na verdade, o Bolt ele é, né, programado por pessoas muito inteligentes. Então é o seguinte, ele trabalha muito com os nossos sentimentos. Então eu vou ajudar quem está nos ouvindo a justamente perceber um aspecto. Muitas vezes você está lá usando o teu Facebook muito tranquilamente e você recebe um pedido de amizade, tá? De alguém que você não conhece. O ser humano, ele tem como um mecanismo de reciprocidade que ele tende a falar, não, se essa pessoa me adicionou como amigo ou se essa pessoa está me seguindo, eu vou seguir de volta. Então, ela acaba seguindo essa pessoa. Ah, se tem um outro amigo meu que segue. Então, o ser humano, por esse comportamento, tá? E tem pesquisas que mostram que 20% dos usuários do Facebook aceitam indiscriminadamente as solicitações de amizade, tá? E outros que 60% dos usuários do Facebook aceitam se aquela pessoa que está lhe adicionando tem pelo menos um amigo. Mas o que isso responde à tua pergunta? Simples. Esses robôs, eles se escondem com a legitimidade, com a carne e osso que nós emprestamos para ela. Então, você vai lá, olha, não, essa pessoa é amigo do Terribas. Ah, então eu vou adicionar. Então, e assim vai. Então, eles se escondem utilizando mecanismos psicológicos nossos, justamente para poder atuar. E eles não atuam sempre ali massificando. Você tem uma parcela dos robôs que é simplesmente para inflar números, que publicam tweets. Tem, no caso do dia 15 de março daquela manifestação, você teve um robô que publicou 1.200 tweets num dia. Até para ajudar nesse debate, eu tô vendo aqui, nós temos 2 casos bem marcantes de hashtags erradas que bombaram porque o robô, alguém programou desatento uma letra errada. Nós temos aqui em 18 de maio de 2019 a hashtag Bolsonaro nosso presidente. Alguém, na hora de digitar ali, esqueceu de colocar o S, colocou um D e subiu, justamente porque o robô ficou compartilhando. Agora, recentemente, 27 de abril, tinha lá uma hashtag errada sobre a briga do Moro e do Bolsonaro, também subiu uma hashtag errada. Isso prova que o robô está funcionando? E isso é um indicativo. Assim, o Twitter, ele tem uma ferramenta de autocompletar. Então, às vezes, se alguém lá desatento coloca a hashtag que está mais relevante, ela é sugerida. Mas ela só é sugerida porque ela já tinha um certo volume. Então, o que eu posso dizer? Provavelmente alguém não tão bem intencionado, na pressa do ritmo das redes sociais, errou na digitação, ou o estagiário não estava tão bem preparado assim. Exato. E acabou cometendo um erro de digitação. E com certeza isso acaba sendo indicativo. Não quer dizer que todas as pessoas que utilizaram aquela hashtag são robôs, mas aquela hashtag só se tornou relevante por conta disso. E quando você me pergunta, tem planejamento nisso? Mark, tem muito planejamento nisso. Por exemplo, o fenômeno do dia 15 de março, por isso que eu estou citando ele bastante, ele é uma aula, tá, da utilização de robôs e da estratégia digital sendo vista assim, ao vivo. Tá? Então, quando você vai analisar aquelas hashtags, e isso a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo fez muito bem junto com o pessoal da UFRJ. Eles conseguiram identificar, inclusive, qual é a lógica. Por que eles aproveitaram hashtags que foram utilizadas na manifestação, se não me engano, de 2013, do dia 15 de março de 2013? Porque o Twitter, ele utiliza no seu algoritmo a antiguidade de uma hashtag como um dos critérios para mostrar que ela é importante, para ela sugerir ela para você. Então você vai encontrar, com esse monitoramento automático, você vai encontrar lá que tinha no meio das publicações do dia 15 de março, tinha lá Bolsonaro 2022, Bolsonaro 2026. Mas como assim? O que essas pessoas estavam... Você acha que tinha algum ser humano que não participando de alguma coisa, publicando isso, já pensando na eleição de 2026? Tá plantando já agora. Tá plantando a hashtag para poder ter relevância lá na frente. E veja, deixa eu chamar a atenção. Teoricamente, o presidente Bolsonaro pode concorrer à reeleição em 2022, não em 2026.
Então, alguma coisa na estratégia política desse grupo já está prevendo que algum Bolsonaro, ou este ou outro, poderia participar das eleições de 2026. Então, outro exemplo, nesse caso também do dia 15 de março, que fala na véspera... Até para dar outro exemplo, para não ficar só no Bolsonaro, é por isso que até hoje o PT usa Lula livre, por exemplo? Com certeza. Ele tá solto, mas eles continuam usando a hashtag para dar viabilidade a ela. Porque mobiliza. Como também houve aquela disputa sobre a hashtag do gigante, o gigante acordou e tudo mais, porque tenta se reabilitar. Eu sei que você pediu para sair um pouquinho do Bolsonaro, eu só quero concluir aquele raciocínio que é o seguinte: aquele dia subiu a hashtag Bolsonaro Day. Tá? É uma hashtag que estava sendo utilizada desde 2011. E isso é uma coisa importante. Agora me permite até fazer uma defesa do presidente. Algumas pessoas dizem que ele não tem racionalidade. O Bolsonaro é louco. Não é. Ele tem uma inteligência, uma racionalidade tática, uma estratégia que as pessoas podem discordar, as pessoas podem não compreender, mas atribuir irracionalidade ou falta de inteligência é, na verdade, subestimar. Então, ele tem planejamento, ele tem inteligência e utiliza. E não é só ele. Tá? Outros grupos políticos estão correndo atrás desse tipo de ferramenta. Nós falamos bastante das redes Facebook, Twitter, até do Instagram, das hashtags, enfim, mas não falamos quase nada do WhatsApp, que é uma rede social muito ativa e que tem muito robô atuando nela também, as pessoas nem imaginam. Isso é uma verdade. Você tem esse estudo feito pela Universidade de Oxford, da Inglaterra, que mostra quais redes sociais são mais ativas por essas tropas virtuais, né? Esses cyber troops que atuam. E mostra que, inclusive, no Brasil, em alguns outros países, o WhatsApp é uma rede muito utilizada, muito relevante para esse tipo de atuação. Ela acaba sendo menos visível porque não existem ferramentas de monitoramento, Mark. Então, por exemplo, quando a gente traz dados, normalmente a gente traz dados do Twitter, porque ela é uma rede mais amigável para você fazer monitoramento. O Facebook, ele te permite algum tipo de monitoramento. O WhatsApp não. Então, como que você consegue identificar esses robôs? Então, várias universidades, vários centros de pesquisa, eles têm incluído outros robôs, né, em grupos, em listas de transmissão e tudo mais, justamente para saber qual é o tipo de informação que circula. E você vai encontrar do WhatsApp aquela foto, né, que às vezes circula como meme da internet, aqueles vários celulares conectados com carregadores, assim, parecendo uma fazenda. Aquilo existe, Mark. Aquilo... De verdade. De verdade. Inclusive, existe uma coisa chamada chipeira. Tá? Então, se talvez alguém da audiência for pesquisar, existem chipeiras preparadas para você colocar vários chips e cadastrar várias contas justamente para esse tipo de disparo de mensagem em massa controlados por robô, controlados por ciborgue. Então, quando você recebe um alerta, olha, tome cuidado com aquela mensagem que chega pelo WhatsApp, é verdade. Então, aquela pessoa super bacana, super ativa num grupo de WhatsApp e tudo mais, talvez não seja uma pessoa. Agora vamos lá, então, para entender passo a passo, como é que funciona a distribuição de uma notícia de engajamento por robô no WhatsApp? Basicamente, você tem a primeira, né? Você tem grupos de teste. Isso é muito interessante. Então, você tem alguém que produz conteúdo, tá? Produz conteúdo e distribui em alguns grupos. Daí você tem algumas ferramentas de análise textual para verificar se aquele conteúdo gerou engajamento das pessoas naquele grupo. Gerou engajamento. Então, a partir daí, você distribui aquilo para um grupo mais amplo. Não gerou engajamento. Você testa outros conteúdos, percebe se aquilo colou ou não. Tendo colado, você distribui isso. Então, daí você tem algumas estruturas. Tá? Você tem aqueles robôs, né? Aqueles ciborgues que participam de grupos, que ficam ali discutindo o tema do bairro, discutindo o tema de música, discutindo os temas os mais diversos e, eventualmente, soltam uma publicação que tem cunho político e que eventualmente se relaciona com o tema do grupo. Você tem aquela distribuição de mensagem automatizada, que é muito parecido com o spam mesmo, que distribui e massifica a mensagem. Então, basicamente, você tem esses movimentos que são muito relevantes, né? Eles vieram para ficar, não tem jeito. Tá bem claro que eles já estão bem consolidados. Como trabalhar o futuro numa eleição, por exemplo, com robôs? O primeiro grande passo é a curadoria de informação. Então, assim, a pessoa fica muito atenta às informações que ela recebe, de quem ela recebe e ter um grau de checagem. Porque, justamente, muitas vezes, aquilo que eu citei do Facebook, muitas vezes chega através de pessoas razoavelmente conhecidas, né? Chega aquele vídeo editado, chega aquele vídeo cortado, aquela mensagem descontextualizada e as pessoas compram aquilo. Então, circulou recentemente uma foto de caixões sendo desenterrados com pedra dentro,
dizendo que, tá vendo, esses túmulos que estão dizendo que estão usando com vítimas da Covid, na verdade são pedras. E, na verdade, era um vídeo de mais de 3 anos atrás, em que se tratava de fraude de seguro. Então, é muito complexo. Então, as pessoas têm que realmente procurar, estando consciente que podem existir robôs, já é um primeiro passo dela filtrar. E a partir daí é buscar informações por conta própria, buscar em jornais de referência, escutar podcasts como o seu para estar, né, sempre atentos. A melhor solução é buscar informação e ter curadoria. A democracia corre risco com os robôs? Muito risco. Por vários motivos, mas eu quero citar 2. Primeiro, por um extremismo exacerbado, tá? Porque o que acontece? Os robôs, eles atuam com gatilhos emocionais nossos muito simples: paixão e ódio. Então, isso faz com que o caminho do debate, que é o princípio da democracia, o princípio da república, fique esvaziado. Então, as pessoas, elas ficam se agredindo mutuamente, né, por esses conteúdos estimulados por robôs, inclusive inflados, né? Quer dizer, ela não se sente sozinha, porque ela tem muita gente do seu lado, mas são robôs. E daí as pessoas reais acabam discutindo entre si e rompendo essas relações. Então, o primeiro passo se rompem a capacidade de diálogo, as pessoas enfraquecem a democracia, porque ela passa, em vez de querer se entender com aquela pessoa, ela passa a querer destruir o seu adversário. Então, esse é um primeiro risco. O segundo risco é justamente a gente acabar discutindo temas que não são relevantes, né? E você acaba afastando as outras pessoas. Então, se tal candidato não tem chance, porque ele não aparece no Twitter, ou não aparece no Facebook, ou por conta das pesquisas, outras coisas ele não aparece, ele acaba deixando de ter relevância mesmo, e as pessoas o afastam do debate político. Então, é realmente um risco. Tem sido discutido, inclusive foi alvo de investigação parlamentar no Congresso americano, inclusive a participação do Facebook nas eleições. Você tem, né, você citou no início a participação de outros países na eleição americana, mas você tem rastros digitais mostrando que a Rússia atuou, que a China atuou, que a Venezuela atuou, que a Índia atuou em movimentos de robôs fora dos seus territórios. Então, inclusive, isso envolve a geopolítica. E a própria soberania de cada nação. Totalmente, Mark, totalmente. Porque se você tem um país interferindo aqui, não é pelo bem dos nossos cidadãos, é pelo bem dos dele, ou dos interesses que o compõem, né? Citei aquele exemplo dos robôs lá da Argentina interferindo no debate brasileiro, com certeza não é pensando na autonomia do povo brasileiro, né? É do interesse de determinado grupo. Para terminar o bate-papo, essa guerra de narrativas que o Brasil vive há quase 2 décadas, né? Primeiro, vamos relembrar rapidamente, era o Lula contra as elites, depois foi o PT contra Bolsonaro, agora é o Bolsonaro contra o Moro, e a gente fica esperando a próxima narrativa que vai nascer. É muito fruto dessa polarização feita artificialmente na internet? Eu acho que a gente pode perceber esse agravamento em decorrência disso. Então você citou muito bem. Eu acho que desde a nossa redemocratização você vão tendo grupos que vão tateando, que vão tentando descobrir e tudo mais, mas você ainda tinha campo de debate aberto. Quer dizer, as pessoas, um xingava o outro, agrediu o outro falando tucano, o outro não sei o que lá do PT, mortadela, coxinha, mas você ainda tinha uma capacidade de convívio que era mantida. Hoje em dia fica tão exacerbado o ódio por conta da utilização desses robôs que se torna muito difícil a manutenção do diálogo. Quero agradecer o Giuliano Pedroso, sociólogo, cientista político. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, faz como nas redes sociais? Acho que procura, primeiramente, Estratégia Política. Estou ali no Instagram. Pode procurar o site também, estrategiapolitica.com.br, e ali eu compartilho algumas informações, tanto, né, a respeito dessa questão mais digital, mas como outros aspectos de dados também. Legal, e eu quero agradecer sua audiência aqui no Ponto Central. Até a semana que vem com um novo episódio. Você pode encontrar esse episódio e todos os outros na sua plataforma de podcast preferida. Tchau!